Olá, pessoal. Então, agora a gente vai demonstrar através de cortes histológicos de embriões de galinha e embriões em diferentes fases de desenvolvimento, algumas estruturas que nós falamos durante a aula do desenvolvimento do sistema muscular esquelético ou do aparelho locomotor, tá bom? Então, essas estruturas histológicas que nós vamos observar em diferentes fases do desenvolvimento vão demonstrar para nós de que forma ocorre a evolução, né, na diferenciação, principalmente com relação ao sistema esquelético e também alguma coisa do sistema muscular. Então vamos lá. Bom, a gente falou agora há pouco na aula teórica, né, a respeito da transformação, né, do mesoderme, na diferenciação do mesoderme em mesoderme paraxial, intermediário e lateral. E que durante a transformação e a diferenciação desse mesoderme, ocorre a formação, a partir do mesoderme paraxial, de uma estrutura, né, de estruturas pares, né, que sofrem segmentação em todo o eixo longitudinal do embrião, formando os pares de somitos. E que depois esses somitos eles começam um processo de diferenciação, formando inicialmente o dermomiótomo e o esclerótomo, e depois o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. Então nós vamos observar no embrião de galinha, em diferentes fases de desenvolvimento, como é que essas estruturas elas vão aparecer num corte histológico. A gente usa o embrião de galinha porque o embrião de galinha e o embrião humano nessas fases de desenvolvimento são muito semelhantes. Então a gente usa como instrumento, né, didático o embrião de galinha. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma montagem total, né? O que é uma montagem total? É um embrião inteiro, foi colocado numa lâmina e corado pela hematoxilina eosina, tá? Então, nesse embrião, a gente consegue ver na parte cefálica o desenvolvimento das vesículas encefálicas, que não é o objeto do nosso estudo hoje. A gente vai ver isso quando a gente for estudar o sistema nervoso. Aqui, a formação do tubo endocárdico, que dá origem ao coração do embrião. O embrião aqui já sofrendo um dobramento, então ele a gente está olhando ele como se ele tivesse de costas para a gente está olhando para o dorso dele e ele está fazendo o dobramento lá para a região ventral, o dobramento cefálico e o dobramento lateral. A gente consegue, inclusive, ver as bordas laterais do embrião que está começando a se dobrar lá para a região ventral. Mas o que a gente quer ver nesse embrião? A gente quer ver a parte do sistema nervoso que vai formar a medula espinhal. Por quê? Porque a gente vai observar aqui, ó, do lado, né, lateralmente a essa região da medula espinhal, a formação dos pares de somitos. Então a gente consegue ver que eles formam pares, né, que eles são segmentados, então tem um par aqui, logo embaixo outro par, logo embaixo outro par, tá bom? Se a gente fizer um corte transversal nesse embrião total e colocar numa lâmina, é isso que a gente vai ver. Aqui a medula espinhal, aqui a notocorda e aqui, ó, o somito, com esse formato triangular. Logo do lado do somito eu tenho o mesoderme intermediário e depois o mesoderme lateral, que aqui está começando a se separar no mesoderme lateral somático e no mesoderme lateral esplâncnico. Aqui é ectoderme e aqui é endoderme, tá? Então o que a gente tem que localizar neste embrião, neste corte de embrião? A gente tem que localizar os somitos, porque a gente vai ver em outros embriões de outras idades como esse somito depois vai se diferenciar em dermomiótomo, esclerótomo e depois em dermátomo, miótomo e esclerótomo. Bom, aqui eu tenho um embrião com 48 horas de incubação, uma montagem total do embrião de galinha 48 horas. Aqui nesse embrião a gente já tem um dobramento, né? Onde a gente consegue observar estruturas cefálicas, aqui o aparelho ocular, que a gente vai ver mais para frente, aqui o coração, né, já voltado para a região ventral, e aqui a gente consegue ver, ó, os somitos, porque o embrião sofre uma rotação aqui na região cervical, então nessa região a gente vê os somitos
como se a gente estivesse olhando para o lado direito do embrião, mas com a rotação aqui embaixo a gente consegue ver os dois somitos, né, os pares. Então um para aqui, outro para aqui. Então os somitos vêm desde a região occipital até a região sacrococcígea do embrião, e eles vão se formando e se diferenciando com o desenvolvimento do embrião. Nessa fase, com 48 horas, aquele embrião, né, aqui um outro corte com 48 horas, onde a gente pode observar bem a formação dos pares de somitos. Só que nessa idade, a gente já não vai ver mais o somito com aquela característica triangular que a gente acabou de ver. Ele já vai apresentar para a gente uma região mais dorso lateral, né, que vem do dorso e vem aqui para a região mais medial, né? Então, dorso medial e dorso lateral, e aqui a gente tem o esclerótomo. Então eu tenho o dermomiótomo e o esclerótomo. O esclerótomo forma esse mesênquima frouxo que vai circundar toda a estrutura da medula espinhal, aqui a notocorda, para depois formar a vértebra, já que o esclerótomo é responsável por formar a estrutura vertebral nessa região, né, da medula espinhal. A gente vai olhar num aumento um pouco maior, né? Então a gente tem essa estrutura que parece uma vírgulazinha, né, que acompanha o formato do corpo do embrião que se dobrou. Aqui, ó, o ectoderme, que vem até aqui embaixo, porque o embrião já se dobrou, já fez aquela dobra, né? Então ele faz essa dobra, né? Ele se dobra sobre si, as dobras laterais, e aqui a gente vê então o dermomiótomo e o esclerótomo, essa massa mais frouxa aqui. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, que nesse momento não interessa muito para a gente, mas é a aorta descendente, né? E aqui a formação do tubo digestório, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas o que é importante? Conseguir, então, localizar o dermomiótomo e o esclerótomo. Neste momento, a gente não tem o dermátomo e o miótomo bem definido, como a gente vai ver no próximo embrião. Aqui, mais uma vez, dermomiótomo e esclerótomo em diferentes alturas do embrião. Se a gente for cortando desde aqui da região cervical até aqui na região lombo-sacral, a gente vai ver essas estruturas sofrendo diferenciação. E se eu cortar um pouco mais aqui embaixo, ó, aqui está representando um corte mais acima e aqui um corte mais embaixo. Eu também vou ver, ó, a medula espinhal, a notocorda, o dermomiótomo e o esclerótomo. Veja bem que aqui o formato é um pouco diferente, porque ele está começando, porque o desenvolvimento começa primeiro aqui e depois vai para a região mais periférica. Então aqui o somito está começando a diferenciar. Então a gente vê um processo de diferenciação um pouco mais atrasado, e aqui embaixo também o embrião ainda não sofreu aquele dobramento que a gente vê aqui em cima, né? O embrião aqui está dobradinho, né? E aqui ele ainda não dobrou. Por quê? Porque o fechamento do corpo do embrião se dá primeiro nessa região, depois aqui na região cefálica e por último na região caudal. Então aqui ele ainda não sofreu dobramento lateral e caudal para formar, para fechar o corpo do embrião. Bom, aqui a gente tem um embrião de galinha com 72 horas de incubação. Esse embrião é um pouco mais desenvolvido, a gente já tem umas vesículas encefálicas bem mais desenvolvidas, que nesse momento não interessam para a gente. E a gente consegue ver aqui, ó, por transparência, os somitos. Mas nesse momento, nesse embrião, começam-se a formar o esboço dos membros superiores e o esboço do membro inferior. Que a gente vai ver isso depois, então, em cortes transversais. E neste embrião também, a gente já vê a separação de dermátomo, miótomo e esclerótomo. Então, aqui sinalizando para a gente no embrião, uma montagem total, eu tenho um embrião inteiro aqui, ele não está cortado, né? A gente tem os brotos dos membros apontados pelas setas vermelhas. O broto do membro superior aparece um pouquinho mais cedo do que o broto do membro inferior, e eles estão localizados na parede ventrolateral do corpo do embrião, na região superior e na região inferior.
Bom, se a gente fizer um corte transversal desse embrião de 72 horas na região da medula espinhal, a gente vai conseguir observar a medula espinhal, aqui a notocorda, aqui mais roxinho o dermátomo, aqui mais rosinha o miótomo e aqui o esclerótomo, né, formando esse mesênquima um pouco mais denso agora. Era um pouco mais frouxo nos outros cortes e aqui a gente consegue ver um mesênquima um pouco mais denso. Então eu tenho dermátomo, miótomo rosinha aqui, ó, e o esclerótomo formando esse mesênquima mais espalhado ao redor da medula espinhal e da notocorda. Aqui a gente consegue ver dermátomo, miótomo e esclerótomo também. Ele não está bem nítido, mas aqui a gente consegue ver melhor o miótomo. Se a gente for solicitar isso numa prova, a gente vai dar uma figura desse tipo, onde é possível ver o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. Mas esse corte aqui, ele tá passando aqui nessa altura, onde está formando o broto do membro. Então, se a gente olhar aqui na região lateral, a gente vai ver que ele está formando uns bracinhos, né? Os bracinhos. E a gente consegue enxergar deste lado aqui, que seria o lado esquerdo do embrião e que para a gente aqui é o lado direito, que ocorre um espessamento do ectoderme na região do broto ou do esboço do membro. Essa região aqui é a crista ectodérmica apical, que eu falei lá na aula teórica, que ela induz o crescimento do membro pela proliferação e o crescimento da massa mesenquimal. E isso vai fazendo com que o membro cresça em tamanho, tá? Deste lado a gente vê bem nítida a crista ectodérmica, deste lado ainda não, porque o embriãozinho provavelmente estava um pouco mais no corte, essa região está um pouco mais alta do que essa, então ele não está exatamente na mesma posição, por isso que a gente consegue ver a crista ectodérmica apical aqui. Então eu tenho um esboço do membro e a crista ectodérmica apical, que é um espessamento do ectoderme epidermal. Este aqui é o ectoderme epidermal, ó, está revestindo o corpo do embrião, e que na hora que ele terminar o dobramento, ele vai delimitar o intestino primitivo aqui embaixo. Na hora que ele terminar de dobrar, ele vai fechar aqui e vai delimitar o intestino primitivo. Mas nesse momento ainda não está totalmente dobrado e a gente consegue então ver a crista ectodérmica apical aqui, como se fosse o cotovelinho, né, desse embrião, que na verdade ele está estimulando esse mesênquima a proliferar para que ocorra o crescimento dos membros. Tá bom? Bom, outra coisa que a gente vai ver agora num embrião um pouco mais desenvolvido é que no momento em que o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo se formam, logo na sequência, esse esclerótomo ele vai passar a circundar a medula espinhal e a notocorda e depois vai sofrer um processo ele fica mais denso, né? Ele sofre um processo de sedimentação, ocorre o tecido se torna mais denso mesmo, né? E aí ele vai começar a esboçar uma vértebra, né, ao redor da medula espinhal e da notocorda. E a gente pode ver isso num embrião com 6 dias de desenvolvimento, num corte transversal, onde a gente consegue ver aqui, ó, a medula espinhal em desenvolvimento, e a gente depois vai aprender como é que se chamam essas camadas, né? A gente tem aqui 3 camadas na medula espinhal, né? A zona do manto, né? A zona ependimária, né? E aqui a zona periférica, tá? Ou zona marginal, né? Que vão dar origem, depois vocês vão ver mais para frente, a substância branca e a substância cinzenta da medula espinhal. E aqui, né, o canal central da medula. Bom, mas não é isso que a gente quer ver hoje. A gente quer ver a formação da vértebra. E a gente consegue ver aqui embaixo, ó, a formação do corpo vertebral
o mesênquima, né, ele vai se tornando denso e ele vai formando um molde que depois vai sofrer um processo, vai formar um molde mesenquimatoso e na sequência um molde cartilaginoso. E aqui a gente pode ver inclusive a formação do arco vertebral, né, ao redor aqui da medula. Então o corpo da vértebra se formando aqui, né, e aqui a formação do arco vertebral. Perceba que quando a gente faz essa coloração, essa estrutura está mais azulada ou mais esverdeada, não sei. Isso significa que está sendo produzindo matriz extracelular e esse molde está se tornando cartilaginoso. Tá? Essa cor aqui é cor de cartilagem na coloração de hematoxilina e eosina, então ele está se tornando um molde cartilaginoso. Então a gente tem o corpo da vértebra, aqui no centro do corpo da vértebra a gente consegue observar a notocorda, que depois vai se degenerar, né, para formar o núcleo pulposo, e aqui o esboço do arco vertebral, e aqui dentro a medula espinhal, tá bom? Então, neste embrião, que é muito mais desenvolvido do que aquele que a gente viu, a gente já não tem mais dermátomo, miótomo e esclerótomo, a gente tem sim o esclerótomo já formando o corpo da vértebra. Tá bom, pessoal? Bom, era isso que a gente tinha para demonstrar em termos de prática do sistema locomotor. É o que a gente tem de mais nítido na diferenciação. A gente não mostra as estruturas musculares porque os mioblastos eles precisam crescer, se diferenciar para formar os miotubos e depois a fibra muscular. E a gente só consegue diferenciar mesmo a fibra muscular quando ela se torna uma fibra muscular, que é muito parecido do que vocês vão ver na histologia depois, né? Então, no desenvolvimento embrionário nessa fase, não é muito nítido a formação das estruturas musculares, para a gente poder diferenciar essas estruturas musculares das outras estruturas do embrião. Por isso que a gente basicamente só mostrou para vocês a diferenciação de estruturas ósseas, que vão formar basicamente a coluna vertebral, e também a diferenciação do somito formando o miótomo, o dermátomo e o esclerótomo. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.